Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nós estamos voltando aqui na nossa disciplina, aula de Bibliologia. Essa aula é a aula de número 11 e convido para você se inscrever no nosso canal Teologia Aprenda Mais, que você possa deixar o seu link, o seu like, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos e estar assistindo as demais aulas, da aula 1 até a aula de número 10. E essa aula de hoje que vamos gravar é a aula que traz como título, dentro do eixo maior, que é a disciplina de Bibliologia, a doutrina da Escritura, e hoje nós vamos gravar a nossa aula vai ser sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. E a gente ressaltou o que é livros canônicos e o que é livros apócrifos. Os livros canônicos são os livros que são inspirados por Deus, e os livros apócrifos não são inspirados por Deus. Então vamos analisar dentro da sua definição etimológica a palavra inspiração. Vamos também trabalhar a conceituação também teológica de inspiração, ok? Então a pergunta é: qual a diferença entre a Bíblia e os demais livros do mundo, Sem dúvida, a sua inspiração. Então, novamente eu quero dizer, qual a diferença entre a Bíblia e os demais livros do mundo? É uma pergunta. Sem dúvida, a sua inspiração divina. Então, um texto que nós pegamos como base, como um texto alicerce, como um fundamento da inspiração, é o texto de 2 Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, que diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E outro texto também que citamos, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. São dois textos que temos, dois versículos, duas porções da Bíblia Sagrada, que traz como chave, como pensamento, a questão da inspiração, tanto Timóteo e como também as cartas Petrina, que se refere. Eu vejo também, quero citar a questão de Matthew Henry, que foi um puritano do século XVII, que diz: é categórico ao se referir à inspiração da Bíblia. As palavras da Escritura devem ser consideradas a palavra do Espírito Santo. Como não concordar com Henry? Basta ler a Bíblia para sentir, logo em suas palavras iniciais, a presença do Espírito Santo. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela, como palavra de Deus, ela traz a sua inspiração. O próprio Deus falando para conosco. Se diz, a Bíblia fechada é a boca de Deus. Vamos colocar a Bíblia aberta ou fechada é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco, falando com o seu povo, falando com a humanidade, falando para aqueles que vão ler, vão buscar a reflexão no texto sagrado. E uma das coisas que temos que analisar dentro da inspiração, dentro desse ponto, que a gente analisamos a questão da leitura, também é que outro livro trouxe tanta mudança à humanidade como a Bíblia Sagrada. Os livros de Homero, Aristóteles, Camões, Karl Marx, o Capital de Marx, por exemplo, embora considerando a Bíblia do comunismo, é tão seco e árido que dificilmente alguém consegue lê-lo do início ao fim. A Escritura, porém, vem sendo lida de geração em geração com o mais vivo interesse. O imperador brasileiro Dom Pedro II revelou
que lia cotidianamente o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. A tão grande importância da Bíblia Sagrada para nós, como ressaltando. Não estou tirando a importância da mitologia grega, de Homero, de Hesíodo, e nem tampouco também do Capital escrito por Karl Marx. Mas estou colocando a questão do livro dos livros, o livro eterno, que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, supervisionada pelo Espírito Santo, que nos traz o lenitivo, que nos traz o bálsamo para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso vazio existencial, porque a Bíblia é a palavra de Deus e contém sempre a resposta para as nossas perguntas, ainda que não tenha da maneira que nós queremos, mas ela é a resposta para a nossa vida, em todos os sentidos. Agora a pergunta que possamos fazer é: o que é a inspiração da Bíblia? O que é a inspiração da Bíblia? O que significa o termo inspiração? O vocábulo inspiração é a tradução da palavra grega theopneusto, que significa soprada por Deus. Esse adjetivo é claramente predicativo e é usado para identificar a fonte originária de todas as escrituras. É uma palavra cunhada, criada pelo apóstolo São Paulo na segunda carta a Timóteo 3,16, quando ele coloca theopneustos. Theopneusto é theo, Deus, pneustos, soprada por Deus. Essa é a inspiração da Bíblia Sagrada. Ela foi soprada, ela foi inspirada nos autores, naqueles que escreveram as entrelinhas, escreveram o texto sagrado, escreveram a palavra de Deus na supervisão e na inspiração e no sopro divino. Deus é o autor em última análise. Logo, a Escritura é a voz de Deus, a palavra de Deus falando ao coração do homem. A inspiração é a ação supervisional. Vamos colocar novamente. A inspiração é a ação supervisionadora do Espírito de Deus. Vamos colocar novamente, para pegar novamente a questão do pareio da fala, da eloquência, Então, a inspiração é a ação supervisionadora de Deus sobre os autores humanos da Bíblia, de modo que, usando as suas próprias personalidades e estilo, compuseram e registraram sem erro as palavras de sua revelação ao homem. Isso nós encontramos novamente em 2 Pedro 1:21. A definição teológica de inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. Então, a inspiração é a ação supervisionadora de Deus sobre os autores humanos da Bíblia, de modo que, usando as suas próprias personalidades e estilo, compuseram e registraram sem erro as palavras de sua revelação ao homem. Esse que é o sentido de inspiração. Teorias quantas inspiração? Tem várias teorias, As teorias quantas a inspiração da Bíblia. Então, tem a teoria do ditado verbal. Essa teoria, essa corrente, esse pensamento, traz o quê? A teoria do ditado verbal ensina que cada palavra, até mesmo a pontuação, foi ditada por Deus, do mesmo modo que um executivo dita uma carta a um secretário. E a outra teoria, a teoria da inspiração natural, ensina que a Bíblia não tem nada de sobrenatural. Homens de grande talento intelectual a escreveram. A teoria da inspiração das ideias. A teoria da inspiração das ideias ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as palavras. Estas ficaram a cargo dos escritores. A outra teoria que temos é a teoria da inspiração parcial. Essa teoria é também conhecida como a inspiração liberal, porque a essência dessa ideia
é a declaração de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Essa declaração era essa teoria da inspiração parcial, é a teoria da neortodoxia, né, que ela contém a palavra de Deus, né, ela se torna a palavra de Deus à medida que as pessoas lêem, né, e tem uma inspiração, tem uma experiência existencial com ela, ela se torna a palavra de Deus. Nós não concordamos com esse ponto de vista, né, principalmente dessa teoria da inspiração parcial, né. Essa teoria também é conhecida como inspiração liberal, né, que está dentro da teologia modernista, teologia liberal, que trata a Bíblia não como a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, né? Então, dentro dessa teoria, coloca o seguinte, porque a essência dessa ideia é a declaração de que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não é. Nós não concordamos. A teoria da inspiração verbal e plenária da Bíblia. Doutrina que assegura-se a Bíblia em sua totalidade, produto da inspiração divina. Plena. Por que plena? Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Verbal, o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras, dos mistérios e concerto do Altíssimo. Esse que nós vamos basear em 2 Timóteo 3,16. Na supervisão do Espírito Santo, na condução, né? Então ela se torna o que? A inspiração verbal, nas palavras, plenárias, em todos os sentidos dela, mas não foi desprezado, não foi retirado do autor, do escritor, a sua cultura, as suas ideias, seus estilos literários, né, seus gêneros literários, porque nós já ressaltamos que, segundo os pais da igreja, a Bíblia é a divina literatura, né? Então ela, como literatura, ela tem os seus gêneros literários, né? Então é isso que é o manual sagrado. E a descrição bíblica de inspiração. Novamente, assim escreveu Paulo a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Timóteo 3,16. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado por Deus, Theopneus, e por isso dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. Então ela é toda inspirada por Deus. E uma das questões também, a passagem correlata de 1 Coríntios 2,13 fala, realça a mesma verdade. Diz também falamos, escreveu Paulo, não com palavras de sabedoria humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. Porque o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como uma pessoa divina que é o Espírito Santo, é que teve a missão de inspirar, de interpretar o contexto sagrado e também nos trazer a iluminação naquilo quando lemos a Bíblia Sagrada. É o papel, né, do adornador da igreja, o que está com a igreja hoje, que é o Espírito Santo. A segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está em 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus. Da parte de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram sopradas por Deus. Mas foram sopradas por Deus, né? Essa palavra, essa inspiração na vida dos autores, daqueles que escreveram. Pela revelação, Deus falou aos homens de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então Deus, como falou de muitas maneiras, Deus falou mediante anjos, Deus falou mediante visões, Deus falou mediante sonhos, Deus falou mediante vozes, Deus falou mediante milagres. A inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas. Mas um sinal de que as palavras dos profetas não partiam deles próprios, mas Deus, é o fato de eles sondarem seus próprios escritos.
a fim de verificar qual o tempo, qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que o seguia. E fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre a inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito Santo escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Na única vez que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos escritos, não aos escritores. A Bíblia que é inspirada e não seus autores humanos. O adequado então é dizer que o produto é inspirado e os produtores não. E uma das coisas, inspiração dos originais e não das cópias, né? A questão, onde que está a inspiração? A inspiração só ficou nos originais, nos autógrafos ou nos apógrafos, que são a cópia das cópias. Quero dar uma resposta, é o seguinte: a inspiração é a consequência, ou a inspiração é a consequente autoridade da Bíblia, não se estende automaticamente a todas as cópias e traduções da Bíblia. Só os manuscritos originais, conhecidos por autógrafo, foram inspirados por Deus. Os erros e as mudanças efetuadas nas cópias e nas traduções não podem ser atribuídas à inspiração original. Por exemplo, 2 Reis 8, capítulo 8, 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, diz que Azarias tinha 22 anos de idade quando foi coroado rei, enquanto em 2 Crônicas 22, em 2 Crônicas capítulo 22, versículo de número 2, diz que tinha 42. Né? Aqui nós temos aqui a questão de algumas variantes, né? Algumas diferenças de manuscrito para manuscrito, onde que a gente vai ter uma resposta. Né? Não é possível que ambas as informações estejam corretas. O original é autorizado, a cópia errônea não tem autoridade. Outros exemplos desse tipo de erro podem encontrar-se nas atuais cópias das Escrituras. Portanto, uma tradução ou uma cópia só é autorizada à medida que reproduz com exatidão os autógrafos. Novamente, eu quero repetir essa fala. Portanto, uma tradução ou uma cópia só é autorizada à medida que reproduz com exatidão, os autógrafos, os originais. Mas uma coisa eu quero dar como resposta: nós não temos mais os autógrafos, nós não temos mais os originais, aqueles que saiu da mão de Paulo, aquele que saiu da mão de Mateus, aquele que saiu da mão, dos escritores originais ao seu tempo ao qual foram escritos esses textos sagrados, os livros da Bíblia. Nós não temos mais. O que nós temos hoje são cópias das cópias da cópia, que eu vou falar mais adiante em algumas aulas. Então veremos posteriormente até que ponto as cópias da Bíblia são exatas. Segundo a ciência da crítica textual, por ora, basta-nos observar que o grandioso conteúdo doutrinário e histórico da Bíblia tem sido transmitido de geração a geração ao longo da história, sem mudança e perda substancial. Mesmo só tendo cópias, mas nós temos uma produção muito boa, para se contextualizar, para ter uma base, o que era o original, ainda que nós não temos o original, mas diante das cópias que temos hoje, dá para ter uma base exata do que era o original, que saiu da mão lá dos autores bíblicos, não é isso? Então, as cópias e as traduções da Bíblia encontrada no século XX não detêm a inspiração original, mas contém uma inspiração derivada, uma vez que são cópias fiéis dos autógrafos, dos originais. Isso é importante, novamente, que eu quero repetir. As cópias e as traduções da Bíblia encontradas no século XXI, ou no decorrer da história, não detém a inspiração original, mas contém uma inspiração derivada, uma vez que são cópias fiéis dos autógrafos. E de já,
De uma perspectiva técnica, os autógrafos são inspirados. Todavia, para fins práticos, a Bíblia nas línguas de nossa época, por ser transmissão exata dos originais, é a palavra de Deus inspirada. Novamente eu quero repetir, de suma importância, novamente, de uma perspectiva técnica, só os autógrafos são inspirados. Todavia, para fins práticos, a Bíblia nas línguas de nossa época, por ser transmissão exata dos originais, é a palavra de Deus inspirada. E eu quero mais dizer sobre essa questão de inspiração, visto que os originais não mais existem. Alguns críticos têm objetado a inerrância de autógrafos que não podem ser examinados e nunca foram vistos. Eles perguntam como é possível afirmar que os originais não continham erro, se não pode ser examinado. Se não pode ser examinado. A resposta é que a inerrância bíblica não é um fato conhecido empiricamente, mas uma crença baseada no ensino da Bíblia a respeito de sua inspiração, bem como baseada na natureza altamente precisa da grande maioria das escrituras transmitidas e na ausência de qualquer prova em contrário. E também, afirma a Bíblia ser a declaração de um Deus que não pode cometer erro. É verdade que nunca se descobriram os originais infalíveis da Bíblia, mas tampouco se descobriu um único autógrafo original falível. Temos, pois, manuscritos que foram copiados com toda precisão, e traduzido para muitas línguas, dentre as quais o português. E, portanto, para todos os efeitos de doutrina e dever, a Bíblia como a temos hoje é representação suficiente da palavra de Deus, cheia de autoridade. Então, a inspiração do Antigo Testamento. Quero falar sobre a inspiração do Antigo Testamento. Quando novamente pegando Timóteo 3, 2 Timóteo 3,16, repetir novamente, porque esse texto é muito importante, é daqui que nós trabalhamos a questão do conceito de inspiração, da doutrina da inspiração, quando diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos conceituar. Quando a Bíblia relata o pecado de Davi, o relato é inspirado e digno de confiança, mas a atitude de Davi é reprovável. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a citação de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. A inspiração do ensino, mas não de todo o conteúdo da Bíblia. Vamos também analisarmos também sobre isso. Cumpre ressaltar também que só o que a Bíblia ensina foi inspirado por Deus e não apresenta erro. Nem tudo que está na Bíblia ficou isento de erro. Por exemplo, a Escritura contém um relato de muitos atos maus, pecaminosos, mas de modo algum a Bíblia os elogia. Tampouco os recomenda, Ao contrário, condena essas práticas malignas. A Bíblia chega a narrar algumas das mentiras de Satanás, o que está registrado em Gênesis 3 e 4. Portanto, a simples existência dessa narração não significa que a Bíblia ensine seres verdade essas mentiras. Nada disso, só foi o registro. A única coisa que a inspiração divina garante aqui é que se trata de um registro verdadeiro de uma mentira satânica e de uma perversidade real de Satanás. Então, vamos tentar agora pensar sobre a declaração doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. Então, no credo está assim: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. A maioria das denominações evangélicas realmente conservadora tem a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Esse
sem esse artigo de fé, o evangelismo perde todo o seu conteúdo, né? Perde todo o seu conteúdo. E na próxima aula, na aula de número 12, né, eu quero trabalhar com você o conceito de inerrância, né, que faz parte da bibliologia, é algo muito discutido. Nós já falamos sobre a questão nessa aula de número 11, né, sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, e na próxima aula nós vamos falar sobre a inerrância da Palavra de Deus, né, muito importante. Eu convido você para assistir essa próxima aula, que vai vir a aula de número 12, e você possa se inscrever no canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, né, e compartilhe, curte, compartilhe com outros amigos. De já eu te agradeço na paz do Senhor e até a próxima aula.